que nós trabalhamos no workshop Nefesh, né, vem desse significado, que não podia ser diferente, né, veio aí da Bíblia. Foi um momento em que eu tinha acabado de me formar em psicologia, e eu tinha um mosteiro em que eu frequentei 30 anos, todo ano eu ia nesse mosteiro. E eu tinha uma monja que pregava para mim retiros pessoais, todas as vezes que eu ia lá. E logo que eu me formei, eu queria um nome para minha empresa. Mas eu não queria um nome muito religioso, porque eu sempre tive muita vontade de trabalhar com empresários, com organizações. E eu falei assim, se eu pôr um nome muito religioso, eu já vou botar todo mundo para correr daqui. Não? Mas eu também não quero um nome muito pagão, né, muito mundano, porque eu já tinha quase que 18 anos que eu trabalhava na igreja, com liderança, com formação de líderes, quer dizer, eu não podia jogar fora o reconhecimento, as pessoas que me conheciam, né? Precisava de um nome que estava ali, que sustentasse essas duas realidades. E como eu tenho leitura dinâmica, eu comecei a folhear a Bíblia, passar, porque eu sabia que eu ia encontrar na Bíblia esse nome. Comecei de manhã em Gênesis, quando foi lá pelas 4, 5 horas da tarde, eu já estava em 1 Coríntios, né, passando. E quando eu cheguei em 1 Coríntios, eu topei com São Paulo dizendo isso. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. E como eu tinha acabado de fazer psicologia, né, foi a primeira palavra relacionada com a psicologia que eu captei ali. Eu falei, tava em sintonia, vibrou ali. E aí eu fui olhar o rodapé da Bíblia para ver o que estava escrito ali. E aí o que eu descubro, que essa palavra psíquico é o mesmo termo utilizado lá no Gênesis, quando Deus sopra o sopro da vida na narina do homem. Falei, oi, que interessante. Então aí o que eu descobri? Que em hebraico, esse termo psíquico, tá, é ser vivente, é sopro de Deus. Em grego é psique, em português é alma. E em hebraico a palavra é nefesh. Não é assim que se pronuncia, mas eu pronuncio assim. Em hebraico é de outro jeito, né? Mas isso é o jeito que eu consegui falar. E isso eu adotei, falei assim, é esse o nome, porque quando eu estiver falando com o empresário e me perguntar o que significa nefesh, eu vou dizer que é psique. Quando eu estiver conversando com os religiosos, eu vou dizer que é sopro de Deus. E eu consegui o nome que eu queria, né? Exatamente do jeito que eu queria, para andar dos dois lados ali e ficar tranquilo. Só que eu não imaginava o que estava atrás desse nome e o que estava atrás de Gênesis. E à medida que eu fui desbravando, eu comecei a perceber que aquela historinha que está lá no Gênesis, e eu comecei a perceber o quanto essa história dos primeiros capítulos do Gênesis revela a nossa psique. Revela como nós nos desenvolvemos. Revela, inclusive, a nossa saída do paraíso, a nossa expulsão do paraíso. Revela ainda esse bem e mal, essa dualidade, desenvolvimento do neocórtex, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. E eu comecei, a partir desse versículo, começou a se abrir um horizonte na minha mente, que ao longo desses 20 anos tem sido desvendado. Eu ainda não descobri tudo que tem ali no Gênesis, mas aos poucos, a cada tempo, eu pego uma nuance do cérebro, eu pego uma nuance do comportamento do ser humano e falo assim, já estava ali em Gênesis isso, nessa fábula.
E eu começo a acreditar que esses primeiros versículos de Gênesis, até a queda do homem, né, no paraíso, quando ele é expulso do paraíso, retrata a nossa concepção ao nascimento. Ainda é uma hipótese para mim, mas é uma hipótese que a cada dia se torna mais lógica. E esse versículo bíblico, ele estava retratando sobre Jesus, dizendo que Jesus era 100% homem e 100% divino. Então, se há um corpo psíquico, há um corpo espiritual. Então, psique seria o nosso, esse corpo e essa alma. Então, essas duas realidades que existem dentro de nós. Uma realidade fisiológica e uma realidade de consciência. E corpo e alma não se divide. Ela é uma coisa só. E é essa psique. Então, quando você tem esse sopro de vida, esse nefesh, começa-se a formação do corpo, sim ou não? Quando se une o espermatozoide e o óvulo, tem um sopro de vida e ao mesmo tempo que entra o sopro de vida, começa a divisão celular. Então, corpo e alma é algo indissolúvel. Mas tem também o espírito, corpo espiritual. E no caso de nós, homens, nós recebemos esse espírito. Né? Para quem acredita num ser supremo, para quem acredita em Jesus Cristo, a gente acredita que depois da sua cruz ele derrama o espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. E esse espírito seria essa consciência maior. Nós sabemos as coisas, mas nós não temos consciência das coisas. Para termos consciência das coisas, nós precisamos criar um corpo espiritual, mas nós somos só homens, corpo e alma. O espírito é uma graça, é uma bênção. Então, o nefesh é o corpo e a alma. E o espírito é o ruá, é esse sopro do espírito. Esse sopro vivificante que me conecta de novo a esse Criador que foi rompido nessa dualidade de corpo e alma. Quando eu tenho corpo e psique, alma, né? Corpo e alma, e tenho a espiritualidade, que é o nefesh e o ruá, se essas duas realidades, no caso 3, né, estiverem equilibradas, eu terei uma terceira opção, que é o Neshama, que é vida de santidade. Vida de santidade é nada mais e nada menos que corpo, alma e espírito equilibrado. Você está são, você está equilibrado. Então, quando você encontra esse equilíbrio de corpo e alma e de espírito, que não é religião, que é espiritualidade, que é conexão com aquilo que você acredita, e se você não acredita em nada também está tudo certo, porque você, para não acreditar em nada, tem que negar alguma coisa. Então está tudo certo. Segue o bonde. Segue como já dizia Jesus, seja feito como a tua fé. E bora lá, sigamos adiante de acordo com a fé de cada um. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. Então, se eu busco uma espiritualidade elevada e me desconecto desse corpo e dessa alma, eu
perco a dignidade de ser gente, tá? E quem diz isso é Papa Bento XVI na sua encíclica Deus é Amor. E aí depois ele diz assim, se por outro lado você renega o espírito e consequentemente considera a matéria uma realidade exclusiva, igualmente você vai perde a sua grandeza. Então, se eu também valorizar demais esse corpo, se eu também valorizar demais essa alma, naqueles quesitos de eu tenho que ser feliz, o que importa é o que eu quero, a vida está aí para ser vivida, eu tenho dentro de mim todos os recursos que eu preciso, eu posso, eu consigo. Conhece essas jaculatórias, né? Então, quando eu vou demais para esse lado, eu perco a dignidade. Porque por mais sábio que você imagine ser, você ainda é ignorante. É só olhar a ciência. Aquilo que se prega hoje, cientificamente falando, ontem eles pensavam diferente. E com certeza, eu não sei se daqui a um tempo 2 mais 2 será 4. Tenho minhas dúvidas se é assim que se faz matemática. E quem diz isso não é eu não, são vários químicos, vários físicos que levantam essa hipótese, que podemos chegar um dia e descobrir que a nossa matemática está errada. Eu não tenho nenhuma ideia do que é física e química, não vou dizer que eles estão errados, só estou trazendo para vocês que já existe essa hipótese. Então eu não posso me prender muito na matéria, porque tem algo transcendente. E quanto mais a ciência estuda, mais ela descobre isso, né? A maior descoberta científica que a mecânica quântica teve até agora foi a descoberta de uma molécula amorfa, que é uma molécula que não tem forma e que tudo que você pensar, essa molécula pode formar. Só que, para que isso aconteça, eles descobriram uma outra coisa. Que essa molécula é movida pelo amor. Parece alguma coisa? Deus é o que mesmo? Parece que eu já ouvi alguma coisa. Que Deus é amor? Parece que eu também já escutei alguma coisa do tipo assim, tudo que pedizes ao meu Pai, crendo, credes que já o recebestes e Ele vai realizar. E não é que a mecânica quântica descobriu isso recentemente. Eles descobriram isso recentemente. Que tudo aquilo que eu consegui pensar, se eu acreditar que eu posso ter, isso se materializa. Mas precisa ser conectado à fonte do universo, que é o amor.